Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, cadê meu marcador? Leitura do dia 30 de setembro, leitura de número 273. A porção do Velho Testamento está em Isaías 61 a 62:5. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então você o verá e ficará radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor mostrarei a você compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a você as riquezas das nações, com seus reis a sua comitiva, pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés, e a chamarão Cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu trarei a você ouro, em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu trarei a você bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor,
Na hora certa farei que isso aconteça depressa. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla e, em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade eu os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada à sua terra. Você, porém, será chamada Refzibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Agora a porção do Novo Testamento em Filipenses 1:27 a 2:18. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor,
um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Agora a parte de Salmos 72, de 1 a 20, de Salomão. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo, e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor, que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Agora a parte de Provérbios 24, 11 e 12. Liberte os que estão sendo levados para a morte.
socorra os que caminham trêmulos para a matança, mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 30 de setembro, leitura de número 273. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.